Como foi falado, é um culto de família, dirigido pelo departamento de casais. E o pastor Thomas me passou uma mensagem atrás, me pedindo se eu poderia trazer essa palavra. Confesso a vocês que quando eu olhei, eu tremi igual dessa mesma forma que eu estou aqui agora. Mas no mesmo instante, me coloquei naquele momento e coloquei sim, eis-me aqui. Não queria mais fugir disso aqui. Não quero mais fugir disso aqui. Isso aqui está no nosso coração. Todo aquele que está aqui pode vir a falar. Talvez não aqui na igreja, mas lá em sua casa ou na rua, nós temos que estar prontos. Amém. Amados, eu vou colocar aqui, porque eu não consigo olhar o relógio lá, e eu preciso me controlar no tempo. Quando o pastor Thomas me falou, eu comecei a buscar de Deus um texto, algo que viesse, que eu pudesse trazer aqui para a amada igreja. E numa terça-feira de oração, Deus me colocou, me deu um texto. Eu senti no coração do que eu deveria falar. E era para mim falar o texto de Zaqueu. Então eu gostaria que os irmãos já fossem procurando Lucas 19. Nós vamos ler o versículo do 1 até o versículo 7. Sei que nós já levantamos, já ficamos em pé. Então, prestem atenção na palavra. Eu vou estar lendo aqui. Não vou pedir para que os irmãos se levantem. A minha Bíblia fala da seguinte forma: Zaqueu, o publicano. Talvez em algumas versões fale de que publicano seria o cobrador de impostos. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, que queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava, para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Amados, vocês têm ideia do que seria esse publicano ou esse cobrador de impostos? Nós temos ideia do que seria um cobrador de impostos? Amados, Israel, Jericó, era uma cidade que estava comandada por Roma nessa época. E os romanos, eles necessitavam de dinheiro para construir as obras que eles queriam naquela época. E eles contratavam pessoas do local para estar arrecadando esse dinheiro. Então eram pessoas que conheciam, eram pessoas de dentro dali de Jericó, pessoas que conheciam as pessoas e conheciam como elas viviam. Então, nós não vemos aqui na palavra que Zaqueu roubou algo. Não fala isso. Mas a fama dos republicanos e daqueles cobradores de impostos não era boa. Na época, essas pessoas, Roma pedia para que eles arrecadassem um valor durante todo o ano. Será que é algo diferente do que nós vivemos hoje no nosso governo? Nós vemos hoje
em situações, em casas não, mas vamos supor assim, na vida das pessoas. Roma pedia para que eles estipulavam um valor para que eles pudessem estar indo nessas casas arrecadando. Eles eram sitiados de acordo com a região. E os cobradores de impostos, vamos supor, que durante o ano, para uma família de determinado número de pessoas, eles tinham que arrecadar, vamos supor hoje, R$1.000. Durante o ano. O que os cobradores de impostos faziam? Eles acabavam pegando um maior valor. Eles devolviam o valor para Roma de R$1.000, mas eles acabavam pegando isso para eles. De que forma? Outra forma também que eles faziam errado. Essa era a fama deles. Isso é da história, nós vemos isso. Que os cobradores de impostos, eles também aceitavam propinas das pessoas mais ricas para que eles não cobrassem o imposto devido daquelas pessoas. Mas eles faziam o quê? Eles oprimiam daí as pessoas que tinham menor renda. E as pessoas que tinham maior renda não era cobrado deles esse valor. Só que uma coisa que eu queria chamar a atenção, isso era o que os cobradores de impostos faziam. E Zaqueu, aqui na Bíblia, nos mostra que ele era chefe deles. Então, se ele fazia isso, se ele tinha, não fala na Bíblia, mas nos conta ali que ele era o chefe. E quem é chefe sabe do que está acontecendo com os seus subordinados. Zaqueu, ele era da região. Um homem de pequena estatura, convivendo ali. E foi fazendo todas essas situações. Ele, talvez a Roma pediu, preciso de uma pessoa para trabalhar, para fazer esse serviço. Eles voluntariou, foi fazer esse serviço. Mas começou a oprimir as pessoas, os cobradores de impostos, eles começaram a oprimir esse povo. E sabendo que ele era da região, então o que nós entendemos que ele era do meio. As pessoas conheciam ele. Então, se ele estava fazendo isso com o seu povo, ele era o quê? Traidor. Ele estava oprimindo aqueles que ele convivia. Só que vejam bem, ele era dali da região. Ele não era de Roma. Então, o Zaqueu estava sob uma pressão muito grande naquele momento. Eu creio que, como hoje é o culto da família, eu queria trazer exatamente essa parte. Será que somente Zaqueu estava sofrendo essa pressão? Ou a família também estava sofrendo essa pressão? Os filhos dele também estavam sofrendo essa pressão. A situação dele ali era muito complicada. Ele estava com um fardo muito grande sobre as suas costas. E daí, as pessoas tendo ele como um traidor, não gostavam da sua presença. Não gostavam de onde ele estivesse. Ele era um cobrador de impostos. Ele oprimia, ele estava oprimindo o povo de Israel. Eu creio que se nós fôssemos oprimidos em Israel, também nós não gostaríamos dele. E assim era Zaqueu. Zaqueu estava nessas condições, sendo oprimido pela sociedade ou por aquelas pessoas que ali estavam. Então ele estava com um fardo muito grande sobre a sua cabeça. E também da seguinte forma, a sua família estava sofrendo. Amados, vamos imaginar sobre toda essa opressão. Aqueles que ele estava, que seriam os seus, não gostavam dele. E aquele que ele estava servindo, que era Roma, também não gostava dele. Porque ele não era um romano. Ele era um judeu. Era alguém que estava naquela cidade. Então nenhum nem outro. Ele estava numa situação muito ruim. E aí ele vem e sabe que ali estaria passando Jesus, naquela cidade de Jericó. E Jesus ali, o Lucas nos dá um entendimento ali que Jesus passava por ali. Jesus não ia ficar. Jesus estava de passagem. Hoje nós estamos vindo aqui na igreja. O Espírito Santo está aqui. Amém. Ele está pronto para ver os nossos corações, se nossos corações estão abertos. E Zaqueu,
viu isso. Zaqueu conheceu, ele procurou saber sobre Jesus. Procurando saber sobre Jesus, ele sabia que Jesus era um homem que estava curando as pessoas. Ele era um homem que estava perdoando pecados. E esse homem estava com uma opressão muito grande sobre a sua vida. Ele não sabia mais o que fazer. É aí que começa a mudar a história de Zaqueu. Quando ele procura saber quem é Jesus. Quando ele procura saber por onde Jesus ia passar. Aí, ele vai à frente. Existia um obstáculo. Qual que era o obstáculo? O obstáculo dele era a estatura. Ele era um homem de baixa estatura. Ele não ia conseguir chegar próximo de Jesus. Porque se ele era tratado como uma pessoa que estava oprimindo o povo, essas pessoas não iam deixar ele chegar perto. As pessoas que estavam, quem que eram essas pessoas? A multidão. Nós entendemos no culto passado que geralmente por onde Jesus estava, a multidão era grande. 2.000 pessoas, 1.000 pessoas que não gostavam dele, que tinham ele como um pecador, não iam deixar ele passar e chegar até Jesus. Então ele tinha um obstáculo. Mas ele sabia por onde Jesus ia passar. E ele vai à frente, ele se lança. Ele vai à frente, ele toma uma atitude. Muitos de nós devemos tomar essa atitude. Amém. Amém? Aleluia. Ele tomou essa atitude e foi à frente. Ele sabia que ali por aquele local Jesus ia passar. Ele avista uma árvore. E ele sobe naquela árvore. E fica esperando. Eu vou esperar aqui para conhecer um pouco de Jesus. Esse Jesus que todo mundo fala. Eu gostaria de passar por ali, de que ele passasse e eu pudesse ver um pouco dele. Só que Zaqueu tem a maior surpresa. Quando ele estava lá na árvore e Jesus estava passando por ali, Jesus o chama de que forma? Jesus chama: Zaqueu, desça dessa árvore, hoje me convém jantar, ir à tua casa. Amados, eu creio que quando Zaqueu começa a tomar essas atitudes, de querer ir para se aproximar de Deus, para querer conhecer Jesus, Jesus muito antes já queria estar com ele. Aleluia. Muito antes, Jesus já tinha olhado para ele, lá no ventre da sua mãe. Só que eles ainda estavam, não tinha passado por determinadas situações. E ele foi sendo oprimido por essas situações, e ali naquele momento Jesus fala com ele. E veja bem, amados, Jesus poderia ter perguntado: quem é aquele que está na árvore? Não, Jesus fala: Zaqueu, desça da árvore. Quantos Zaqueus nós temos aqui hoje? Jesus poderia estar falando assim: Amadeu, desce daí. Flávio, desce daí dessa árvore. Jesus está falando conosco nesse dia. Amém. Assim como ele falou. E olha, é importante, Jesus nos conhece pelo nome. Aleluia. Amém. Pelo nome. Ele Glória a conhece Deus. as nossas dificuldades e ele vai cuidar de nós. Amém. Amém. Aleluia. Amados, essa Obrigado, meu sociedade, Pai. essas pessoas que estavam ali sendo oprimidas, elas rotularam os aqui. Colocaram na sua cabeça um rótulo de pecador, porque eles estavam oprimindo aquelas pessoas. Mas Jesus não chama ele de pecador. Jesus chama ele pelo nome. E amados, aí nós vemos essas situações. Aí Jesus chama ele para estar e jantar com ele. Só que nessas situações que Zaqueu estava com muito peso sobre a sua vida. E é aí que eu quero entrar. Eu queria abrir um parênteses aí. E começar agora a falar sobre essas dificuldades que às vezes nós estamos enfrentando para estar com Deus. Eu coloquei algumas que foi pontuando aqui, quando eu estava conversando com Deus. E uma delas era o vocabulário impróprio. Eu vou abrir um pouco, amados, da minha vida aqui. Porque às vezes as pessoas nos conhecem, mas não nos conhecem por completo.
E cada uma dessas passagens aqui, Deus trabalhou muito no meu coração. Amém. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu cheguei dessa forma. Eu creio que espiritualmente, se nós pudéssemos ver, eu cheguei a cá, porque havia um peso sobre as minhas costas. Assim como estava com Zaqueu. Zaqueu estava com muito peso nas suas costas. Vocabulário impróprio, amados. Eu achei, quando eu vim aqui para a igreja, que vocabulário impróprio era aquilo que eu falava. Talvez eu trazia gírias, talvez eu trazia palavrões. E todas essas coisas acabavam me afastando da presença de Deus. Mas eu cheguei assim. E quando a gente chega aqui na igreja, a gente chega como? A gente está passando por um processo ainda, de cura, de libertação. E eu cheguei aqui na igreja dessa forma. E o vocabulário impróprio, por que me chama a atenção sobre isso? Porque quando eu estava indo no local com vocês, com o meu coração quebrado, com o meu coração ali duro, é como se eu mesmo falasse para mim: você não pode estar aqui. Aqui não faz parte de você. Isso não é, você não sabe falar, você se expressa de uma forma diferente, você fala palavrão, isso aqui não é para você. Aí naquele lugar onde aqui eu estou, amado, você não pode chegar. Você tem palavreado impróprio. Mas na minha cabeça, eram exatamente as palavras. E eu fui entender que não era somente as palavras que eu falava. Eu gostaria que vocês abrissem aí em Efésios 5:4. O que me faltava era estar com Deus. E algo estava me acusando, dizendo: você não pode estar ali. Mas em Efésios 5:4, Efésios 5:4. Então, não haja obscenidade nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Olhando aqui, eu entendi que por que eu não falava com as pessoas que estavam aqui? Porque eu não convivia com elas. A partir do momento que eu comecei a conviver com as pessoas que aqui estavam, meu palavreado começou a mudar. A minha palavra começou a ficar com sal. O apóstolo Paulo nos fala lá em Colossenses, se eu não me engano é 4:16, que a nossa palavra ela tem que ser temperada com sal. Amém. Ela tem que fazer as pessoas sentirem no coração algo bom de nós, vindo de nós. E eu não tinha isso. Mas ao momento que eu fui convivendo, que eu fui vivendo com as pessoas, Deus foi trabalhando no meu coração. Aleluia. Então, amados, quando alguma coisa vier querer dizer para você que você não pode estar aqui, repreenda o nome de Jesus. Amém. Que caia por terra isso, porque isso não vem de Deus. Oh, glorioso. Uma outra situação, amados, que eu também gostaria de pontuar aqui. Preguiça. Preguiça também estava em cima das minhas costas. Qual preguiça? A preguiça de trabalhar? Não, não era essa preguiça. Mas, amados, quando eu queria vir para a igreja, bem no começo, quando eu vim mesmo, era mais ou menos essa época, em julho. Só que passou um tempo, já estávamos em agosto, setembro, e muda o horário. Quando mudou o horário, 7 horas ainda é dia. E para mim, que não estava vindo da igreja, quando era 7 horas, colocar uma roupa, colocar um paletó e vir para a igreja, isso era uma dificuldade enorme. Eu dava 1000 desculpas para não estar na igreja. Quantos de nós será que às vezes não pensamos: poxa, o dia ainda o sol está alto lá, eu poderia estar agora indo talvez no parque? A gente dá um monte de desculpa. Isso era tudo preguiça. Às vezes o sol está alto e nós não queremos vir, mas está quente aqui na igreja. Às vezes está muito frio e nós não vamos para a igreja porque está muito frio. E assim vem essas desculpas. E isso não era nada mais do que preguiça. Preguiça. Então,
Olha o que Deus nos fala sobre preguiça. Está em Provérbios 22, 13. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Isso é uma desculpa. E nós damos essas desculpas. Há um leão lá fora. Eu não vou. Amados, eu era assim. Estava assim, todas essas coisas nas minhas costas. Me oprimindo. Sempre damos desculpas. Se está quente é porque está quente. Poderia aproveitar e ir passear. Se está frio é porque gostaria de ficar em casa, estar mais no quentinho. Os preguiçosos dão desculpas. E assim eu dava as minhas desculpas. Terceiro, desonestidade. Amados, desonestidade. É muito fácil a gente se corrigir nas coisas grandes. Mas nas coisas pequenas, a gente passa desapercebido. E eu tinha um problema. Que quando eu chegava alguém para decidir alguma coisa, ou falava, ou ia lá em casa, algum vendedor, eu sempre chegava e falava: fale lá que eu não estou. O que é isso, Marcos? É mentira. E pior ainda, eu falava para ela mentira. Claro que muitas vezes ela não falou: não vou falar não, só mentira. E eu falava para ela falar isso, eu estava me omitindo de conversar com as pessoas. Talvez eu podia chegar lá: não quero isso daí, era um vendedor, era alguma coisa assim. Mas eu me omitia. Eu dizia um jeitinho fácil. Assim, não, diz lá que eu não estou. É a forma mais fácil da gente se livrar de alguma coisa. Diz que eu não estou. Eu era assim, amados. Esse peso estava nas minhas costas. Uma outra situação, amados, que a gente pode colocar, eu gostaria de ver como às vezes passa desapercebido. O filho quer ir passear em algum lugar. Fala para o seu pai: pai, me deixa ir em tal lugar. Não, pai, pode ir então. Que hora que você volta? Daqui 1 hora mais ou menos eu estou aqui. Ele fala que vai em tal lugar. Daqui a pouco dá 1 hora, o filho não aparece. Talvez alguns 1 hora e 10 minutos já estejam indo atrás. Talvez esperem mais outros esperem mais 1 hora. Amados, nós vemos, aí esse pai vai atrás do filho, aonde o filho falou que estaria. Lá ele não está. Mentiu. É uma mentira. Para Deus não existe mentira pequena, mentira grande. É mentira. Outra situação. As pessoas na rede social, alguns locais, eu não sei se o Facebook, eu não me recordo. As pessoas têm lá uma determinada idade para se fazer uma conta. E as pessoas mentem. Colocam datas diferentes, como se elas tivessem mais idades. Isso é uma mentira. Quantas pessoas estão vivendo dentro da igreja com essas mentiras? Mentirinhas pequenas, não fazem nada. Mas é um costume. Nós vamos se acostumando com essas mentirinhas, e daqui a pouco nós mentimos em uma situação maior. Desonestidade. Nesse capítulo, nessa situação, eu coloquei 3 versículos. Eu gostaria que os amados já estivessem vendo. Salmo 101, 7. Levítico 19, 35 e 36. E também Provérbios 12, 22. Amados, a mentira não agrada a Deus. Amém. Pessoas desonestas não podem conhecer a Deus. Como é que eu queria vir estar na igreja e conhecer a Deus se eu estava dessa forma, se eu estava mentindo? Vamos ver lá, Salmo 101. Deixei marcadinho aqui para ficar mais fácil. Salmo 101, 7. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. Fraude também é uma mentira. A
Karina me perguntou, pai, o que é fraude? Fraude é quando nós falamos uma coisa que não é real. Por exemplo, envolve dinheiro. Fraude envolve dinheiro. Se nós fraudamos alguém. Mas é uma mentira, porque para fraudar tem que mentir. Levíticos 19, 35 e 36. Alguém poderia ler para mim? Não prejudiquem os outros, usando medidas falsas de comprimento, peso ou capacidade. Usem balanças certas, pesos certos e medidas certas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei do Egito. Amém. Amados, o que Deus nos fala? Ele nos orienta muito em relação ao nosso trabalho, forma de medir. Mas está falando sobre mentira, novamente. E a mentira, aqui nesse caso, não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanças de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Deus vai prover, Deus vai fazer em nossas vidas. Amém. Nós não precisamos estar mentindo e fazendo algo diferente. Porque Amém. se nós estivermos mentindo, quem que nós estamos servindo? O inimigo, o Deus desse mundo. Olha a mentira. Coisinhas pequenas. Coisinhas pequenas. Mas elas fazem um grande peso. Provérbios 12, 22. Provérbios 12, 22 nos fala da seguinte forma. Pessoas desonestas não podem conhecer a Deus. 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Amém. Amém? Amém. Amém. Então nós entendemos. Isso daí também está nas minhas costas. Coisinhas pequenas. Vamos colocando aí, vamos vendo. Agora nós passamos por uma outra situação. Orgulho. Orgulho também estava sobre minhas costas. Muitas vezes as dificuldades bateram na nossa porta de casa. Como? Relacionamento. Cuidados com a Kalena. Muitas situações foram acontecendo em minha casa. E o orgulho me afastou da presença de Deus. Como que o orgulho nos afasta da presença de Deus? Porque nós achamos que nós podemos mudar. Nós podemos fazer. Nós podemos, não, eu vou fazer aqui, eu vou trabalhar mais, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Isso é o quê? O orgulho. E esse orgulho nos afasta da presença de Deus. Muitas vezes somos orgulhosos quando nos falta conhecimento. Pela falta de conhecimento, nós achamos que não podemos. Nós não podemos comunicar isso. Como? O evangelista não sabe isso? Como? O presbítero não sabe isso? Nós estamos num processo, nós estamos aprendendo ainda. Mas às vezes a gente não tem vergonha e não fala para as outras pessoas as nossas dificuldades por causa do orgulho. E também uma outra situação, quando a gente fala, a gente sabe demais. Isso também vai nos trazer um orgulho. Eu sei, eu posso, eu faço. Orgulho. Eu gostaria de estar lendo, nessa situação, uma passagem que fala sobre orgulho, uma parábola. Jesus nos fala sobre, está em Lucas 18, do 9 ao 14. A parábola do fariseu e do publicano. Esse é um trecho curto e eu gostaria de estar falando, lendo ele inteiro, para que nós possamos entender o que o orgulho nos faz. O fariseu era entendido, sabia das coisas, só que ele tinha um orgulho. E Jesus nos mostra, através dessa parábola, como que o orgulho nos afasta da presença de Deus. Há alguns que confiam em sua própria justiça e desprezam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiam ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros,
nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o quanto eu ganho. Mas o publicano, que nós podemos trocar aqui por pecador, ficou à distância. Ele nem ousou olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que agora é Jesus falando, eu lhes digo, esse homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem é humilhado será exaltado. Amém, amados? Então o orgulho nos afasta. Eu posso. Não, Deus que está em mim me ajuda e eu vou fazer. Amém. Eu vou buscar conhecimento aonde? No nosso manual aqui, ó. Amém. Manual, a Bíblia. Então Jesus nos orienta. O orgulho também estava sobre as minhas costas. Falta de liberar perdão, amados. Falta de liberar perdão da mesma forma nos afasta da presença de Deus. E o liberar perdão, para nós que estamos dentro da igreja, pode se tornar muito difícil. Por quê? Porque nós vamos direto para o perdoar. Perdoar é um processo. Muitas vezes, amados, por primeiro, nós temos que fazer o quê? Expressar o nosso sentimento. Nós fomos magoados, nós somos carnes, nós temos que expressar. Só que um detalhe, nunca para a pessoa que nos fez a mágoa e nunca no momento. Mas nós temos que expressar, nós somos carne. Poxa, Matheus, como que você está falando isso? Sim, é um processo. Agora, como que é a forma correta de nós perdoarmos? Nós irmos para o nosso local secreto, conversar com Deus. E lá sim, falar: Senhor, eu queria fazer isso, mas eu sei que a sua vontade é outra. Eu gostaria de estar lendo aqui, ó. Primeiro, não podemos querer reprimir o sentimento de mágoa. Temos que expressar, nunca na hora e nem para a pessoa. Vamos para um local onde possamos ficar sozinhos. Oramos a Deus, expondo a Ele o quanto ficou ofendido e magoado. Fala para Deus o que realmente gostaria de fazer. Fala para Deus, conversa com Deus. Deus, eu queria fazer isso. Só que olha o detalhe, existe um mas. No final da oração diga assim: Pai, sei que o Senhor quer que eu perdoe. Esta é a sua vontade, mas não a minha. No entanto, quero te obedecer. Desejo que tu me ajudes a querer o que tu queres. Amados, onde que nós vemos isso? Lá em Mateus 26, 29. Quando Jesus está no Getsemane. Vamos ver lá? Mateus 29, 39, 26, 39. Sim. Mateus 26, 29. Eu lhes digo que de agora em diante não. Deixa eu ver, cadê aqui? 26, fica no versículo 29. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira. Não, mas Tá aqui, ó. Mateus. 39. Amém. Então eu coloquei errado aqui. Fala da seguinte forma: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amém. Jesus fez isso. Então, para nós nos perdoarmos uma pessoa, uma situação, eu não sei, pode ser uma coisa simples, mas pode ser alguma coisa muito difícil. Então é um processo. Vai, conversa com Deus, fala para Ele o que você gostaria de fazer, mas no final ora a Deus e fala essa oração, faz isso aqui. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Isso Jesus falou. Jesus, no momento de que ele estava sofrendo, no momento que o suor dele era de sangue, ele estava passando por um momento
Todos os nossos pecados, as nossas opressões iam passar sobre a vida dele. E ele falou dessa forma, ele nos ensinou a fazer desta forma. Aí nós vamos conseguir liberar esse perdão. Então a falta de liberar perdão também estava sobre as minhas costas. Mais uma situação, amados, que me afastava de Deus, que estava sobre as minhas costas. A vergonha. Amados, muitas vezes nós estamos aqui dentro da casa de Deus, a palavra fala conosco, nós ouvimos Deus falando conosco e nós não tomamos uma atitude. Eu recém tinha voltado para a igreja e em um determinado dia uma pastora amiga da Bia convidou ela para ir numa igreja onde ela estava orando para que eu voltasse para casa. E eu fui lá, fui conhecer a igreja, ali em Pinhais. E nós estávamos lá e o pastor levou a palavra, falou tudo que ele tinha que falar, pregou de certa forma. E no finalzinho ele perguntou: alguém sentiu no coração de estar indo falar, que essa palavra falou com você mesmo? Amados, eu tinha uma vergonha de me expressar nesses locais. Muitas vezes aqui dentro da igreja, Jesus tinha falado alguma coisa comigo e eu não fiz. Não ergui, não levantei, não vim aqui na frente. E naquele momento, quando a pessoa falou lá, o pastor falou, se alguém tinha sido tocado por aquela palavra, na mesma hora, como se fosse um raio, eu ergui a mão. Eu ergui a mão, estava todo mundo com os olhos fechados. Eu só fui perceber quando o pastor falou assim: o moço que está ali, vem aqui na frente. Eu estava lá sozinho, eu tinha ido numa igreja que eu não conhecia as pessoas. Eu tinha ido a mão e eu queria fazer um reconciliamento com Deus. Então eu, uma pessoa que tinha vergonha várias vezes de levantar o braço, de estar, de falar, eu naquele momento levantei o braço e estava lá. E fui tratado. Depois mais pessoas vieram estar comigo. Mais pessoas vieram ali na frente, mas eu fui o primeiro. Muitas vezes nós estamos aqui, a palavra fala conosco, estamos sendo tocados, mas a gente não ergue a mão por vergonha. E na vergonha, eu achei um texto que nos fala assim sobre Lucas também, o 9:26. 9:26. Olha o que Jesus nos fala. Olha o que nos fala esse texto. Lucas estava nos falando. 9:26. Se alguém se envergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará. Dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Olha o que fala sobre a vergonha. Muitas vezes a palavra fala conosco, nós estamos aqui e essa vergonha de falar em um local público de Deus, vergonha de falar no nosso trabalho. Quantas vezes nós estamos nessa situação? E esse era um fardo que estava nas minhas costas. E graças a Deus, Ele foi tirando. Por estar na presença de Deus, por estar com Ele, Deus foi tirando. Amados, eu gostaria agora de voltar lá para a nossa pregação. O que vocês devem estar vendo aí é uma cruz, com todas essas dificuldades. Assim chegou Zaqueu para Jesus, com todos aqueles problemas, com todas essas dificuldades. Talvez você esteja chegando à igreja aqui com outras dificuldades. Alguma dessas pode ser as que estavam aí. Vergonha, falta de liberar perdão. E assim chegou Zaqueu para Jesus. Mas Jesus não viu isso em mim. Jesus viu o meu coração, aquilo que Ele queria. Ele queria o meu coração aquebrantado. Amém. Assim como era o de Zaqueu. Amém. Zaqueu tinha um coração aquebrantado naquele momento. E Jesus fala o quê? Hoje me convém estar em sua casa. Amados, muitas daquelas pessoas que ali estavam acompanhando Zaqueu, acompanhando Jesus, era uma multidão. E nessa multidão, muitas pessoas estavam acompanhando Jesus, mas muitas pessoas ainda estão acompanhando uma multidão. Nós estamos aqui acompanhando quem? Jesus ou a multidão? Nós estamos aqui acompanhando Jesus. Amém. E essas pessoas que não estavam acompanhando Jesus, que estavam acompanhando a multidão,
Eram as pessoas que estavam rotulando, colocando situações sobre a vida dele. Mas Jesus não fez isso. Jesus olhou para Zaqueu, para aquele coração, e falou: hoje me convém jantar em sua casa. E mais, amados, Jesus foi mais além, porque Zaqueu tomou todas essas atitudes. Jesus percebeu isso. E o que ele fala? No versículo seguinte, deixa eu achar aqui. Nós lemos até o 7. Vamos ler agora o restante desse capítulo. Todo o povo viu isso e começou a questionar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu, levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir, aqui que fala, se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também, o filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Amados, todas essas situações estavam sobre a minha vida, mas Jesus me colocou na sua presença e trabalhou em minha vida. Glória. E hoje eu estou aqui falando dele, do que ele fez na minha vida. Amém. Glória a Deus. Pode estar nessa mesma situação, talvez não em todas, em alguma situação. Mas lembre-se que cada uma dessas situações, tudo está na palavra. Eu não tirei nada de um lugar diferente. Amados, e eu fiz um símbolo da cruz. Por que eu coloquei o símbolo da cruz? Amados, na cruz o pecado foi tirado. Amém. Em Hebreus 9, 26, Glória 28 a Deus. fala isso. Na cruz a ira de Deus termina. Na cruz, fim da nossa condenação, Romanos 8, 1. Na cruz toda a maldição é anulada. Aleluia. Gálatas 3, 14 e 15. Na cruz a carne é vencida. Amém. Em Colossenses 2,11 e Gálatas 5,24. Na cruz a parede da separação é destruída. O véu foi rasgado. Efésios 2, 14 e 15. Na cruz o poder de Satanás é dominado. Amados, Glória ao teu eu vou nome. falar novamente com vocês da seguinte forma. Jesus está nos chamando. Amém. Muitos nomes poderiam ser citados aqui. Ô, Jeová. E hoje Jesus trouxe essa palavra para nós. Aleluia. Da seguinte forma: você quer mudar? Você está passando por dificuldades? A mentira ainda está te oprimindo? A vergonha? A falta de liberar perdão? Nós temos um lugar para colocar, aos pés da cruz. Amém. Amados, vamos se colocar em pé. Eu gostaria que você pensasse em todas essas situações que foram colocadas aqui. Aleluia. Vem ministrando, Em todas meu Pai. essas situações. Glória ao teu nome. A cruz está aqui. Graças a Deus. Jesus já sofreu por todos os nossos pecados. Basta nós colocarmos nos pés da cruz. Eu não sei, eu quero que você faça se examine. Você mesmo olhe para você e veja. Se alguma coisa, se algo que você sentiu no coração do que foi falado aqui, de algum desses problemas, e você quiser vir aqui à frente, venha. Venha estar aqui, nós vamos estar orando. Mas lembre-se, você não está vindo aqui para o Amadeu. Você está vindo aqui para a cruz. Você está colocando todas as suas dificuldades na presença de Jesus. O Senhor que Na conhece, cruz. sabe. Aleluia. Examine-se, olhe-se para você. Assim um dia eu estava com muita opressão, com coisas sobre a minha vida. O Senhor que arranca aquilo mesmo. Que nós não sejamos covardes, que nós não deixemos essas pequenas coisas ou essas coisas grandes nos afastarmos da presença de Deus. Nós temos que colocar ali na cruz. Amém. Olha o versículo que vem ali, em Isaías 53, 7 fala: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus fez isso, nos levou todas as nossas dificuldades. Coloca o outro versículo. Santo é o teu nome. Dá mais um. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e lhe darei descanso a vocês. Amém. 9, 6. Coloca mais um versículo. Santo é o teu nome, meu poderoso. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as injustiças. João 1, 9. Amados,
Senhor Deus, Glorificado o teu aqui estão nome, teus Pai. filhos, Senhor Jesus. Aleluia. Pai, Senhor Deus, coloca as suas mãos, estenda as suas mãos aqui, para esses filhos. Ó Senhor Deus, vamos estar orando por eles. Pastor, coloca as suas mãos, presbítero, coloca as suas mãos, evangelistas que estiverem, coloca as suas mãos sobre a vida dos teus filhos. Algo eles estão colocando diante de Deus, estão colocando na cruz onde foi colocado. Jesus passou por dificuldades, passou todos os nossos pecados, a vida levou. Pai amado e Pai querido, Senhor Deus, em nome do teu Filho, que foi sacrificado, Senhor Jesus, na cruz. Ó Senhor Deus, Ele veio para nos tirar, para nos livrar de todas essas opressões que estavam sobre as nossas vidas, Pai. Aqui eu coloco diante de Ti, Senhor Jesus, os Teus filhos, ó Pai. Coloca as mãos sobre eles, Senhor Jesus. Pai, Senhor Jesus, limpa, purifica, Senhor Jesus, os pensamentos, as vidas deles, Senhor Jesus. Coloca pessoas, Senhor Jesus, ungidas ao lado de cada um deles, Senhor Jesus, para guiá-los, para direcioná-los, Senhor Jesus. Oh, Pai querido, Senhor Deus, assim como Tu fizeste na minha vida, Pai, o Senhor me levantou, Senhor Jesus, de uma lamaçal, de uma sujeira, Pai. O Senhor fez um milagre sobre a minha vida, Senhor Deus. Oh, Senhor Jesus, assim como o Senhor fez a minha vida, foi a vida dos teus, Pai. Oh, Senhor Jesus, teus filhos estão aqui, Senhor Jesus. Queremos, Senhor Jesus, oh, Senhor Deus, Pai querido, Senhor Deus, coloca teus anjos, Pai, com as suas mãos. Ó Senhor Deus, derrama, Senhor Jesus, a sua unção, fortalece, Senhor Jesus, cada vez, Pai. É o momento, Senhor Jesus, onde nós estamos colocando todas as nossas situações na Tua presença, Pai. Ó Senhor Jesus, nos pés da cruz, nos pés da cruz. Tira, Senhor Jesus, toda essa opressão, tudo aquilo que nos magoa ainda, Senhor Deus. Nós te colocamos diante de Ti, Pai. Ó Senhor Deus, trata, Senhor Jesus, do particular, com cada um dos teus filhos, ó Pai. Ministra, Senhor Jesus. Tira, Senhor Jesus, a preguiça. Tira, Senhor Jesus, a vergonha. Tira, Senhor Jesus, as mentiras, ó Pai. Tira de nós, nos ajuda, Senhor Deus. Ó Senhor, ó Senhor Jesus, eu sei que Teu fardo é um fardo velho, Pai. Tira toda essa opressão, Pai. Restaura, nos faz novos na Tua presença, Senhor. Senhor Pai, eu peço sobre a vida de cada um, Senhor Deus. Oh, Senhor Jesus, não é somente hoje que nós temos que colocar na cruz, é diariamente. Ó Senhor Deus, libera sobre a vida dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essas vidas. Ó Senhor Jesus, que estão sendo restauradas, ó Pai. Famílias, Senhor Jesus. Ó Pai, Seja, Pai, de misericórdia. Ela entrega-te. Pai de misericórdia, das suas necessidades. E rogo tua força e graça junto com ela, que o Senhor esteja abençoando e fortalecendo. Não confessou o Senhor Jesus como seu único e legítimo Salvador. Eu faço esse apelo a você, você nos visitante, que está vindo hoje. Eu não conheço todos aqui, mas tem alguém que está nosso, essas pessoas que aqui estão, tem alguém que não aceitou o Senhor Jesus ainda como seu único e legítimo Salvador? Levante o seu braço, é o momento. Alguém tem alguém? Ajudem. Não, todos estão salvos. Amém, Senhor Jesus. É só uma reconstituição, é só colocar nos pés da cruz. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então os amados podem estar voltando. Amém, aleluia. O Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Eu gostaria agora, e antes de passar para o pastor Adair, que está finalizando, eu gostaria que a irmã Alexandra e vocês acompanhassem com uma música. Aleluia. Glória ao teu nome, meu Deus.